Guti, obrigado por estar aqui. Imagina você ficar nervoso por vir falar comigo. Fiquei tenso. Elas sabem disso, que eu estava tenso ali pra caramba. Já passei a mão na tua bunda tantas vezes. Verdade. E eu na tua também, né? A gente tinha essa liberdade. Pura verdade. Não é verdade, meu Ele amigo? abusava quando eu era do Martins Pena. Não, eu comi muito. Não comeu não. Não, Não comeu não. que é isso de ser ator na sua vida, hein, Guti? Eu te conheço desde que você era imberbe, né? Na verdade, você me conheceu pós-Mambembe, né? Porque antes de eu vir para o Rio, eu mambembava. Eu falo assim, eu acho que eu tive uma grande escola de teatro na minha vida, que foi eu começar mambembando. A gente tinha uma Kombi e nessa Kombi armava-se camas, como se fosse cama de campanha da própria Kombi, se adaptava. E a gente tinha uma rotunda e 3 refletores. E a gente viajava, isso em Goiânia. E a gente viajava o interior de Goiás, Minas, São Paulo, Paraná, apresenta de cidade em cidade, tentando chegar à próxima cidade. E depois, quando eu vim para o Rio, nessa sequência, eu vim para o Rio, eu fui para o Martins Pena. E aí, quem era o diretor do Martins Pena? Quem era? Quem era? Quem? E aí foi uma fase, uma virada na minha vida, né? Foi aí que a gente se encontrou. Eu te conheço desde 1976, que eu não conheço, eu vivo com a nossa vida, a gente dividiu vida esse tempo todo. Aí por isso que eu falo, aí falo do teatro, eu sempre achei isso aqui mesmo. Isso é um boto. Eu sempre achei isso. Dá para ler aí? Não dá, lê para eles. Eu acho que não tem a câmera, não está pegando aí não, né? Só o teatro salva a Miradade. Esse aqui é uma lembrança. Porque a gente que acredita nisso, né? A gente que acredita nisso mesmo e vive intensamente isso, teatro é algo muito... uma opção de vida. Eu acho que é uma opção de vida. É realizar sonhos, é realizar tudo. Eu falo muito assim, na verdade, eu acho que a vida... ela parece que ela só existe realmente se você tem possibilidade de sonhar. E às vezes o sonho, você tem que ter a oportunidade de experimentar para sonhar, na verdade. Porque às vezes você gosta desse doce? Não. Você já experimentou? Não. Então eu acho que você tem que experimentar várias coisas. Quando eu falo até nesse sentido, por exemplo, eu sempre fui um pobre que eu tive muitas oportunidades. Talvez até, porque na época que eu estudava, a educação era uma educação de qualidade, então ali a sociedade se juntava, independente de qualquer coisa, né? Os meus amigos todos eram ricos, eu era paupérrimo, assim, eu me lembro que tinha uma época que eu chegava em casa, eu comia, tinha uma folha que se chama Orar pro Nobis, eu chegava lá, eu comia Orar pro Nobis com farinha. E os meus amigos, uma mãe dele era uma das 10 mais elegantes da cidade. A minha única aula de etiqueta. Eram pessoas assim, mas a gente nunca teve diferenças, entendeu? Então, assim, eu tive todas as oportunidades. Eu consegui fazer um ano de medicina, eu fiz um ano de agronomia, me formei em jornalismo e optei por viver esse sonho, o teatro, a minha arte que imbuiu na minha alma. Mas na minha cabeça, quando você começou a falar aí também, eu comecei a lembrar nós lá no Vidigal. Lembra? Eu lembro, lindo. Nossa, lá você morava lá num lugarzinho, naquela rua, aquele barzinho ali que a gente ficava lá. Você me chamava, você vem cá, Mir, tem uma portinha aqui, tem um lugarzinho aqui que eu estou fazendo teatro, aqui a gente faz coisas, os meninos vêm aqui, faz show, aqui é pequenininho. Tinha um lugarzinho, lembra? Que ia ali descendo. Me lembro, perfeitamente. Né? Como lembro. Porque até hoje, quando eu cheguei aqui, que eu vi o Tá na Rua, eu virei para o Amir e falei assim, cara, porque a gente tem uma coisa muito parecida, assim, em relação a gerações que passam, as gerações que passam, né? Falei, Amir, olha só quantas gerações que eu já vi passar no Tá na Rua. Porque eu conheço o Tá na Rua desde a primeira geração do Tá na Rua, né? E esse que ele está falando é um momento que foi muito lindo, onde na época que a favela era toda de barraco de madeira mesmo, era uma época muito que realmente era
um abandono total, não que hoje não tenha ainda o abandono, acho que o abandono ainda existe, mas tem uma diferença muito grande em relação àquela época para hoje, né? E era lindo que o Tá na Rua foi lá, através dessa nossa parceria, e foi lindo, desceu o morro inteiro, foi inesquecível, eu nunca esqueço, foram momentos assim muito marcantes, assim. Foi uma das primeiras grandes intervenções lá no Vidigal, e isso foi início de 80. Início de 80. Início de 80. Caramba. Né? E isso me estimulou muito, assim, porque como eu já fazia Martins Pena e fui me envolvendo, nessa época ainda se vivia dentro da favela, do Vidigal, era uma favela partida, né? Como o Vidigal foi uma favela que ao lado tinha grandes artistas que moravam lá, construíram na época uns prédios duplex que tinham lá. Quando eu mudei para lá, morava lá, sei lá, de Gal Costa, Arlete Salles, Cláudio Marzo, Lima Duarte, Julinha Leme, todo mundo, Jorge Malta, né? Enfim, Danilo Caymmi, um bonde, todo mundo morava lá. Mas existia a favela e a não favela. E eu, como eu nunca tive essas separações sociais, nunca rolou isso na minha cabeça, na minha vida, então eu tinha essa relação, essa interação com a comunidade, sempre tive. E uma das minhas maiores inspirações, antes de fundar o Nós do Morro, de eu pensar as possibilidades, uma das minhas primeiras inspirações foi essa visita do Tá na Rua. Ao Lá, Vidigal, né? E, é claro, junto com as decepções também do jornalismo, que justamente em 1980, quando eu terminei o jornalismo, eu tive uma decepção grande como jornalista. Eu me formei na UFRJ e eu me formei, e quando eu terminei o jornalismo, que o Papa veio ao Brasil. E eu tive a oportunidade de fazer a capa do Pasquim. Então, não sei se alguém aqui lembra do Pasquim. Era um jornal importante no Brasil, na época, era um jornal de esquerda, um jornal que encarava a situação. E eu fiz a minha manchete, a minha primeira matéria como jornalista, e a matéria, a capa, a manchete da matéria era o Papa nas Bocas. Porque ele passava na frente de duas bocas para chegar na capela. Eu acho que tudo era uma coisa natural. E aí eu fui intimidado por um bonde lá, que me pegaram e cortaram a minha onda. Me deram um soco e eu tive que fugir, correr. Eu dei tchau para o jornalismo e falei, minha onda mesmo é o teatro e pronto, não tem essa onda não. E logo na sequência fui trabalhar com a Marília, aquela história toda com a Marília Pêra e tal. E aí, de repente, falei, caraca, o Guto, tudo aquele sonho, Rio, São Paulo, aquela história toda, né, já naquela onda. E, de repente, um dia a gente foi para Nova York. Chegando em Nova York, todo mundo na Broadway, né? Todo mundo, Broadway, vamos ver não sei o que na Broadway. E eu, caramba, eu quero ir para o Brooklyn, para o Harlem, eu quero ver a negada local. Aqueles sonhos... Você foi com quem para Nova York? Eu fui com a Marília Pêra, num festival latino-americano que teve lá. Era do que Margarida, o que vocês faziam? Era Brincando em Cima daquilo. Do Dario Fo. Do Dario Fo, exatamente. Isso. E aí, chegando lá, eu fui nessas tretas. Fui nas tretas que eu queria ver, fui nos off. Quando eu fui nos off, falava, caramba, eu entrava naqueles lugares assim, loucão, doidão, só tinha maluco, uma salinha que cabia 20 pessoas, e eu olhava e me apaixonava pelo que eu via. Aí lá, deu um clique. Eu falei, não. Me vinha a imagem do Vidigal, das pessoas, tudo. Eu falei, não, não é isso. Eu tenho que voltar a estaca zero. E aí voltei, já dentro do avião, já decidido a mudar a minha vida. Eu tinha um amigo meu muito querido, Fred Pinheiro, que se foi, que fundou o Nós do Morro comigo, iluminador. E eu, dentro do avião, foi a primeira pessoa que eu toquei no assunto, foi ele. Falei, Fred, se eu fundar um projeto no Vidigal, assim, assado, você me dá um aporte técnico, dá uma força e tal? Ele, não, já estamos juntos. E aí eu sabia que eu ia voltar a estaca zero, e voltei realmente a comer um prato por dia. Aos meus amigos, eu sempre agradeço, não posso deixar de dizer isso, que eu sempre agradeci os meus amigos produtores de elenco, que nessa época eu tinha a liberdade de ligar para vários amigos e falar, pô, preciso pagar o aluguel. Então vai, faz uma diária,
vai. Então foi assim que eu fui me alimentando nesse início e nunca me arrependi. Eu só tenho a agradecer aos deuses da arte de ter me iluminado e me escolhido como esse elo de possibilidades. Possibilidades de de várias gerações poderem sonhar. Eu acho meio isso, porque eu sou muito inculcado com essa história de tantas pessoas que não podem sonhar, sabe? Isso me entristece muito. É a pior de todas as perversidades do sistema, é restringir o sonho a poucas pessoas, Exatamente. Tirar dos outros qualquer possibilidade de ter alma, né? de ter essa possibilidade de crescer, se desenvolver, sonhar, atingir outros lugares. Eu acho isso muito duro, né? A gente trabalha no sentido de oferecer a todo e qualquer cidadão a possibilidade do sonho, da esperança, da transformação. E vivemos num mundo que é absolutamente excluditório, não é? Diz que você pode, você não pode, diz quem pode e que não pode. Nesse setor, então, nosso, que é teatro, que é da arte, é mais forte ainda quem tem talento, quem não tem, né? Então, a arte é um atributo humano. A arte não é um atributo de algumas pessoas, é um atributo e uma possibilidade da humanidade. E talvez a melhor possibilidade da humanidade é o nosso lado artístico e criador, essencial para a sobrevivência da espécie, porque trabalha com a gente desde a nossa origem, essa possibilidade está junto com a gente. Então é a mais importante possibilidade do ser humano. E nós vivemos num mundo que restringe essa possibilidade a alguns poucos, autoriza alguns poucos a poderem ser isso e nega a outros todos, de uma maneira perversa, cruel, a possibilidade de ir ao encontro de si mesmo, das suas próprias possibilidades, de se conhecer, de se expressar, de crescer e tudo isso, de ter um desenvolvimento pleno, coisa que todos nós merecemos, precisamos, né? e buscamos. Então, essa questão da salvação passa diretamente pela expressão, pela liberdade de expressão, expressão livre e a possibilidade de se expressar cada vez mais. Guti, você fala e fica parecendo que você ia num caminho e veio para outro, né? Mas que você fala, o que é estranho na sua biografia, ter tido esse período desse teatro com a Marília, de ir para Nova York. Isso é que foi esquisito. Comer no Antiquários. É. Foi a primeira vez que fui comer no Antiquários, que eu comi em restaurante 5 estrelas, que eu ponte aérea Rio e São Paulo, entendeu? Badalava em São Paulo. Isso que é esquisito, né? Para uma pessoa que veio de Goiás, trabalhando numa Kombi, mambembando, uma cama, 3 refletores, o que é isso? Né? Então, para muitos, pode ser que chegar ali onde você chegou era vencer da vida. Era. Mas era negar tudo que você tinha conhecido desses anos todos que você ficou trabalhando. Né? O tempo que você ficou no Vidigal também, o tempo que você ficou comigo na Martins Pena, o contato com o Tá da Rua, tudo isso encaminhava provavelmente você para esse caminho que fez. Quando você fala, eu tive uma experiência com a Marília Pêra, eu falei, mesmo, rapaz, não me lembrava disso na biografia. Foram 5 anos com a Marília. Bastante. Eu comecei, na verdade, com Domingos Oliveira. Trabalhei com ele 1 ano. Assim, uma fase que ele resolveu experimentar simplesmente exercício do ator. Foi muito lindo. Aí eu conheci a Marília através disso. Mas, assim, na verdade, amigo, é um processo que todo ator deseja isso na vida. Ficar na ponte Rio-São Paulo, aquela história toda, entendeu? Conhecer os pica da galáxia, da arte, do teatro, da televisão, do cinema. E eu, de repente, caramba, era com o Nanini, era com todo mundo. Eu falava, malandro, eu aqui no meio desse bonde, né? E era muito doido, assim, porque para mim tudo era novo, tudo era um outro mundo, né? Mas era um outro mundo, mas eu sempre fui um cara muito pé no chão de viver intensamente os momentos da minha vida. Isso foi sempre, assim, graças a Deus, sempre foi muito fatal isso, assim, sabe?
Eu sempre vivi muito intensamente essa fase também. É. Faz Baixo Leblon, sabe, aquele bonde ali do Cazuza, o pessoal do Martins Pena, com o tablado, que se juntava Baixo Leblon, só existia o Baixo Leblon, enfim, aquela fase, né, amigo? Você sabe, né? Ele ensinava isso tudo lá no Martins Pena. Era terápico, né? Porque também, o teatro é terápico, eu falo muito isso. Oh, Muito. você lava a alma ali. Engraçado, é que você está falando isso, me vem na minha cabeça também, de você, assim, a história de você. Você também é um cara que, se você quisesse, entendeu? Se você não tivesse esse desejo, essa coisa de alma, desse pensamento, né? Você podia ser um cara, um artista, assim, o pica da galáxia do diretor do Brasil, entendeu? E entendeu? Tá na sua grande cobertura na Vieira Solto. Desde a sua época, na sua geração, era um bonde que podia estar nesse alto escalão. Você também teve essa puxada para escolhido. Acho que não foi você que escolheu, você foi escolhido para segurar essa estrutura. Eu falo muito essa coisa de você ter influenciado tudo o que acontece hoje na arte de rua no Brasil, que veio dessa resistência, dessa sua insistência para esse teatro de rua. É uma insistência. Porque se você fosse pensar pelo financeiro, não rolava. Eu também, como no Nós do Morro, foram 18 anos sem um centavo de ninguém. Porque eu nunca quis vender a alma para o capeta. Eu sempre quis fazer o que eu desejasse. Sempre direcionar pelo que a gente acredita. Entendeu? Só depois de 18 anos que a gente teve o primeiro patrocínio. Começou a pingar, né? Então eu vejo você também com a história, me veio agora essa fotografia aqui, entendeu? Dessa resistência e de como os grandes profissionais também te adoram, dirigindo teatro, obviamente, né? Que se você, e até mesmo o seu ator, que é genial, eu já te vi muito atuando, e se você quisesse, você também estava enveredado, entendeu? Diretamente. Podia ter permanecido aí nesse lugar. Podia ter permanecido nesse lugar. Porque eu avancei muito por aí. Na verdade, quando eu comecei a fazer teatro, não tinha essa alternativa, né? Então, o caminho era esse. E esse caminho eu fiz bem. Fiz bem mesmo. Dirijo muitas peças, fiz sucesso, vivia, ganhava dinheiro com isso e tudo. Mas, quando eu fui fazer o Tá na Rua, eu dei as costas para isso tudo. Eu já tinha ganho 2 prêmios Mulher, eu tinha chegado no lugar máximo que um diretor de teatro podia chegar. Exato. E eu estava absolutamente insatisfeito. Olha, é isso? Não que você não concilie hoje você já consegue hoje conciliar. Administro bem, entendeu? Né? Sem alternativa fica ruim, mas hoje administro bem. E o que eu faço fora da área tradicional do teatro alimenta muito os meus trabalhos de palco, empresariais, essas coisas. Modificou a qualidade do meu espetáculo. Entendeu? Eu também me sinto melhor fazendo hoje tanto uma coisa quanto a outra. Mas o que eu fico pensando é que, apesar da gente ter feito essa transgressão, apesar da gente ter rompido, apesar da gente ter corrido todos os riscos, apesar de você ter abandonado Nova York, apesar de eu ter abandonado o prêmio Molière, entende? Apesar disso tudo, a gente partiu, obviamente, para uma transgressão num Brasil que, depois da ditadura, não tinha inquietação nenhuma, todos os desejos castrados, e as gerações novas já cresciam sem a visão de mundo que eu trazia da década de 60, do teatro que eu fazia, dos diretores brasileiros. E você também trabalhando lá no Vidigal, e de repente eu não sei como é que se explica isso. Apesar disso tudo, rapaz, é uma coisa louca. Ele é presidente da Funarte. O que é isso? Mudou o Natal ou mudamos nós? Como dizia o Machado de Assis. O que pode estar acontecendo na vida brasileira, Guti, para uma pessoa como você estar presidente da Funarte, né?
a instituição mais poderosa da cultura brasileira. E você, não é porque você fez dançando, brincando em cima daquilo com a Marília Pêra que você chegou aí, né? Talvez. 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 Não, Amir, na verdade, assim, eu acho que ainda não alcei voo na Funarte. Eu acho que eu estou chegando na Funarte. É um processo delicado. É um processo delicado, porque você trabalhar com um grupo muito grande, já acostumado com gestões políticas. Eu não sou político, eu não tenho partido político e nem religião. E quando você chega numa instituição de esporte, e até você conhecer os becos, né? Porque não é uma avenida, não, são becos. É um meandro, né? São meandros, exatamente. Então não é fácil. Até você conversar com as pessoas e as pessoas passarem a confiar em você, acreditar em você, que você é uma pessoa que acredita em sonhos, que acredita na possibilidade de esse instrumento ser uma ponte para sonhos de verdade. Porque eu acho que a arte, por mais essa amplitude que a arte tem no país, sabe? Mas até você fazer essas pontes, não é fácil. Não é fácil. Nunca passou pela minha cabeça essa história. De imaginar de ter posto X, Y, Z, não é minha praia. Não é minha praia. Um dia eu recebo a ligação da ministra falando que queria visitar o Nós do Morro. Eu falei, legal, maneiro. E ela chegou lá, visitou o Nós do Morro, e foi muito engraçado, foi legal. Quando ela chegou, ela falou assim, um momento a gente estava conversando lá, naquela vista horrível, tendo que bater aquele papo com as ilhas, aquela história toda. Aí ela falou assim, o que você acha da Funarte? Eu falei, eu acho a Funarte maneiro. Eu só acho que talvez ela tenha que descentralizar mais. Falei isso. Passou. De repente, 3 dias depois, eu recebo uma ligação dela me convidando para ir a Brasília. Fui. Cheguei em Brasília. Muito engraçado, porque no meu estilo real, eu não sou uma pessoa de me transformar por causa disso. Claro que a gente tem que respeitar usos e costumes de lugar, mas fui com a minha mochilinha, minha touquinha, porque eu tenho problema de frio na careca, não adianta eu fazer a linha, estou bem, se eu estou sentindo um frio enorme na careca, tem problemas. Enfim, e chego lá no ministério e a ministra conversa comigo, e aí, Guti, tal, não sei o quê. Enfim, aí ela vai e me faz o convite. E foi muito doido. Quando ela me fez o convite, eu não parei assim, tipo, para pensar assim, como vai ser? Não, parei, ministro, deixa eu pensar, deixa eu ver qual é a real da minha vida, qual é a real da Funarte, para eu pensar em dizer sim ou dizer não. Eu não pensei nada. Eu só falei, legal, valeu, tranquilinho. Então tá, então você vai... já é. Logo que você foi chamado para ser presidente da Funarte, logo que ele foi chamado, disse que queria falar comigo. Foi em casa falar comigo, o que eu faço? O que você acha? O que você me fala? O que você me aconselha? Então, você, quando me procurou, eu falei, olha, Guti, tem tudo lá, mas eu quero falar de uma coisa que não tem lá, que é um pensamento e um conceito novo e muito antigo e uma coisa necessária para os tempos de hoje, justamente para evitar a exclusão, né, do mundo da criatividade. É a questão da arte pública. Não tem aparelho, não tem ordenação, não tem jurisprudência, não tem conceito, não tem nenhum pensamento, não tem nada lá em nenhum órgão oficial, mas tem muito fortemente na realidade, no mundo, acontecendo agora aqui no Rio de Janeiro, acontecendo no Brasil inteiro, um movimento grande de arte pública, de arte que não se vende, arte que não se compra, arte que não é voltada para o mercado, que se dá diante de todos, de qualquer lugar, sem discriminação,
de nenhuma espécie arte pública, que é para ser consumida por todos igualmente e produzida por todos igualmente. E é uma coisa que acontece eternamente, mas tem os nichos que escolhem o que vai ser valorizado e puxa. Eu falei, isso não tem, Guti, isso não tem. E eu gostaria que você tivesse um contato com esse movimento de arte pública que domina o Brasil inteiro. Na área de teatro de rua, por exemplo, em 1980, 80 e pouco, eram uns 3 grupos de teatro de rua. Hoje são mais de 700 grupos de teatro de rua. Nada na realidade cultural do Brasil cresceu tanto, tão fortemente, como esse movimento de teatro de rua e o movimento das artes da rua e o movimento de arte pública. Cresce muito e não é por causa do dinheiro, é necessidade histórica de que as coisas se modifiquem e avancem. Não é o dinheiro que está contando. Ninguém está escolhendo isso porque dá dinheiro. Agora, vai começar a ficar na moda, faz o edital, aí muita gente vai por causa do dinheiro. A gente tem que correr esse risco. Mas não é o dinheiro que faz o movimento crescer, nem é o dinheiro que caracteriza o mercado, que caracteriza a natureza dessa forma de liberdade do ser humano, desse atributo da humanidade de produzir arte sem precisar botar no mercado, para partilhamento, para consumo de todos. Então, é uma coisa que cresce muito. E existe, Guti, existe, mas não tem. Tem lá edital para teatro de rua. E sempre a verba é muito menor do que para qualquer outra coisa, porque teatro de rua é um subproduto do teatro. É arte na rua. É, arte na rua. Não tem dança, teatro. Tem dança, teatro, circo. E aí é uma dotação mínima, né, para isso tudo. E em nenhum momento entra ali a ideia de arte pública. Então, são subprodutos. Eu danço no municipal, mas tem um carinha que dança na rua. Então, para o municipal, eu ponho 1 milhão e dou 15 mil reais para aquele que dança na rua. Entende? É menor. Falar, não, nós não queremos nos classificar como subproduto. Nós queremos nos colocar como uma produção nova, uma produção diferente da que está aí. Uma proposta politicamente diferente da que está aí para a questão das artes. E falei para ele, você quer conhecer? Tem um encontro da Rede Brasileira de Teatro de Rua no Acre, e agora está começando. O Guti falou, ótimo. Eu falei, então vamos para lá, vamos juntos, vamos nos encontrar lá nesse movimento da Rede Brasileira de Teatro de Rua. A Rede Brasileira de Teatro de Rua faz 2 encontros anuais, onde todos os participantes do movimento se encontram, discutem as questões do movimento, as formas de sobrevivência e tudo. E esse especialmente era no Acre. E com muita força da cultura indígena, que é ali dentro da Amazônia, e o evento era dentro da floresta. Foi minha primeira bênção. Dentro da floresta. Quando a gente pensa em Brasil, cara, é muito mais do que a gente pensa. Muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. E olha que eu acho que eu estou engatinhando, verdadeiramente. Mas a minha primeira bênção foi quando eu fui para o Acre. Aconselho teu. E eu fui para a floresta, que uma rapaziada que tem umas casas lá. Da floresta. Um projeto lá. E eu fiquei assim. E quando eu encontrei com os índios lá, eu senti que ali eu fui abençoado quando ele vira para mim e fala assim, eu não quero nada. Eu só queria ser ouvido pelo ministério. Falei, caramba, eu fiquei assim, pasmado. E eu com o joelho arrebentado, andei 3,5 km para dentro da floresta. Mas foi uma das coisas mais importantes da minha vida. Uma das coisas mais importantes da minha vida, que abriu esse leque de perceber e da gente pensar ainda mais, cada vez mais, como que a gente pode ampliar mais essa política nacional. Então, a gente termina, a gente chega cheio de sonhos, pensando que vai detonar, e não é assim, cara. Não é assim. Aí vem assim, não tem dinheiro para nada. Nada. Se eu quiser dar R$5 para um menino fazer malabares ali, eu não tenho. Então, o que é o fazer com nada? Então, o que é? Os nossos espaços. Então, vamos ver esses nossos espaços. Vamos botar para funcionar. E que eu ainda não consegui essas vitórias ainda. Eu acho que estou começando. Eu falei que ontem eu estava numa reunião e eu falei assim, eu acho que eu comecei na Funarte hoje. Porque ontem foi o único dia, parece, que percebemos essa falta desse coletivismo dentro da própria Funarte, das áreas que nós temos Funarte. Rio, São Paulo, BH, Brasília.
E a gente tem que vibrar junto, eu tenho que encontrar essa batida cardíaca. Eu me lembro quando eu vim aqui o primeiro dia, que eu até te encontrei, aqui no Glaucio Rocha, e eu, por exemplo, assim, eu quero lutar para que aqui não fique parado segunda e terça. Tá, problema de funcionário, tudo bem, vamos tentar resolver esse problema, mas eu não acho justo um teatro, um espaço ficar fechado segunda e terça-feira, se nós temos outra sala de ensaio e tal, com tantos grupos precisando de ensaio. Eu sou disso, eu venho dessa vibe de grupos que buscam espaços. Eu fui, por exemplo, visitar o Espaço Carlos Magno, por exemplo, lá em Santa Teresa. Quando eu fui, fiquei apaixonado. Aí eu olhei e falei, pô, nós temos vans, a Funarte tem vans. Eu falei, pô, por que a van não pode pegar a rapaziada da favela que não frequenta lá? A van pode ir lá e pegar, o teatro de bonecos é de graça. Mas quem frequenta lá são o entorno, ou pessoa que já conhece, são uma classe média, nada contra. Mas por que na arte a gente não pode fazer essa fusão? Né? Isso não tem, a arte não tem classe social, o sentimento é universal. Mas, Guti, eu acho que você vai indo muito bem. Acho que você vai indo muito bem, você está descobrindo os caminhos, é tortuoso, é difícil, o poder é uma outra arte. É outra arte, cara. Né? E você sabe, com a sua honestidade, a sua clareza, a sua franqueza, seu desprendimento, você consegue abrir o seu caminho. E está fazendo, tenho certeza que você vai fazer tudo o que você puder fazer. E tenho certeza que tem na Funarte agora um olhar sobre todas as coisas que se faz no Brasil. Não um olhar só para as manifestações das elites brasileiras, que é coisa que acontece muito. Você tem décadas de experiência com o seu trabalho no Vidigal, né? com Nós do Morro. Você tem um outro olhar que não deixa você ficar cego por uma realidade dessa. Isso que eu acho a melhor coisa de uma pessoa como você está na Funarte, porque você representa um setor da inteligência, do pensamento e do sentimento público brasileiro, entende? Raro, que permite você a olhar para muitas outras realidades. Mas assim, eu acho uma pena ainda, sabe, Amir, eu não poder ter os meus delírios. Tipo assim, por exemplo, assim, um lugar como aqui, por exemplo, eu teria um Tá na Rua ou um outro grupo aqui na porta desse teatro sempre recebendo o público, por exemplo. Eu tenho essa vibe. Mas a gente não tem condições disso. Não. Mas isso às vezes, murcha. Agora eu não estou, mas estou começando a segurar a onda, começando a entender. Mas eu achei que eu pudesse, chegar, sabe? Não, imagina. Claro. Você chega na Escola Nacional de Circo, que é da Funarte, cara, tem pessoas ali de uns talentos, você tinha que botar na porta desses teatros para seduzir esse público, para, sabe, abrir caminhos e para estar essa ação e se misturando e se juntando. Eu sempre penso nisso. Você não pode fazer grandes coisas, mas pode fazer pequenas, grandes coisas, né, que dá para fazer. Eu sou teu amigo de décadas, acompanho você, você me acompanha, sempre, sempre nos amamos, né? E eu fico torcendo por você, mais do que pelo Brasil, pela cultura brasileira, torcendo por você. Porque se uma pessoa como você consegue realizar o mínimo dos seus sonhos num lugar tão difícil, tão amarrado como uma fundação do tamanho da Funarte, com tantas implicações, a vida do país certamente terá sido modificada. Obrigado por essa oração. Para mim, só tenho que dizer isso. Eu agradeço de coração, eu devo dizer a todos vocês que eu estou saindo tão fortalecido. Eu estou indo para Brasília numa outra vibe. Tipo, seguro. Que bom. Seguro dos nossos sonhos, seguro do que a gente acredita que podemos fazer coletivamente em prol realmente de um país melhor, de um sonho melhor. Eu batalho tanto naquela história que eu falo também. Tem a gente que fica coroão nesses bondes, a gente termina sempre repetindo algumas coisas, mas são coisas que são mantras, né? Viram mantras. Eu
A gente tem falado tanto de sonho, essa coisa, e eu falo muito assim, eu acho que se a gente pode despertar realmente, ou possibilitar, né, o sonho, eu falo que o homem sem sonho é como um pássaro de asa quebrada. Isso eu repito sempre. Assim como a Cecília Meirelles, né, que a vida só é possível reinventada. Eu acho que este momento, para mim, é um momento de reinvenção. Isso, é verdade. Eu vou citar Fernando Pessoa, porque ele já citou um monte aí, né? Né? Fernando Pessoa diz também, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Né? Para mim, Deus não existe. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, entraria pela minha porta dentro, dizendo-me, aqui estou. Mas se Deus é o mar, o céu, as montanhas, então eu acredito nele e chamo mar, céu, montanhas. Eu não tenho mais nenhum poeta para citar, vou ficar com essa dele, que é muito boa. Né? O Vinícius de Moraes, que seja eterno enquanto dure. Que seja muito bom. Uma palavra que eu quero dizer também, Guti, porque tem a ver com esse teatro, com o Glaucio Rocha, tem a ver com a Funarte também, é a residência que os meninos do grupo Primos, né, fizeram. Esse é o último encontro de uma série de 8 que nós fizemos aqui. Passaram por aqui pessoas muito interessantes. Todas que, aliás, parabéns, viu? Eu dentro da minha chegadinha só, e eu tenho que parabenizar, viu, Carlinha? O bonde geral aí. Tamo junto. E ao pessoal do Grupo Primos, eu quero agradecer muito terem me convidado para fazer isso. Eu fiz com o maior prazer, acho importante ter feito, me acrescentou, eu aprendi, eu enriqueci, eu me acrescentei nesses outros encontros. E sinto que a gente produziu, em oito encontros desse aqui, um documento importante sobre a vida pública da cultura brasileira nesses últimos 30, 40 anos, que é o nosso tempo de militância e de exercício nesse setor da vida. Meus parabéns a vocês, excelente trabalho, viu? E agora aqui, ó, vou dar um abraço do Guti Fraga. Tá bom, gente. Nós vamos fazer de frente agora para vocês aplaudirem bastante.